povo, eu sou Gabs Black, este aqui é meu canal e bom, hoje eu vou falar sobre momentos engraçados e muito loucos que aconteceram comigo quando eu tava jogando, né? Eu queria colocar os compilados, mas é aquela coisa, quando aconteceram, eu não tava simplesmente gravando, né? Então, é aquela coisa, não vai ter como mostrar aqui. Mas vamos lá, né? Isso agora vai bater a nostalgia em muita gente daqui que me assiste, né? Porque esses jogos que eu vou citar fizeram parte da infância e adolescência de muita gente. Ou então da fase adulta, né? Mas vamos lá, né? Tinham alguns jogos de Nintendo 64 que simplesmente eu jogava aí com um amigo meu chamado Guilherme. E assim, esses jogos eram Turok, 007 GoldenEye e 007 O Mundo Não É o Bastante. E também tinha um outro jogo de tiro agora que eu não tô lembrando o nome. Mas eu lembro que era do Nintendo 64 mesmo. E aí assim, nesses jogos, tipo, quem jogava melhor era o Guilherme. Mas eu simplesmente jogava com ele. E aí eu simplesmente procurava alguma estratégia para poder usar. Então no começo, eu saía atirando para tudo quanto é lado, rodando, e isso deixava ele muito bravo. Ele, para de fazer isso, vai ficar sem munição. E assim, normalmente quando eu ficava sem munição, eu ia na faca. Era desse jeito. Até hoje eu jogo na faquinha, jogo, mas em outros jogos, entendeu? E assim, sempre acontecia isso, de eu sair rodando, atirando para tudo quanto é lado, e mandava ele de arrasto assim, simplesmente na sorte. E aí o que acontecia? Ele ficava bravo. Só que aí depois eu comecei a aprender a jogar. E aí eu aprendi uma coisa que todo mundo odeia, que é camperar. Todo mundo que vai jogar contra um amigo odeia quando ele campera. Ou mesmo quando vai jogar contra um desconhecido, odeia quando o desconhecido campera. Tem gente que campera tanto que falta pagar IPTU. Simples assim, porque, pô, o cara fica lá um maior tempo, lá esperando assim, quando vem, pum! Simplesmente é desse jeito. Eu, no caso, eu não camperava em qualquer lugar. Normalmente era ou em lugar alto ou em lugar muito baixo. Então assim, camperando de um lugar baixo, ficava assim, aí o cara passava, tum! E assim, ele ficava lá me procurando, porque não tinha bot. Depois a gente foi aprender a botar bot, né, nos jogos. Lembrei o nome do outro jogo, Perfect Dark. Nossa, amava esse jogo, amava. E assim, simplesmente, quando era desse jeito, tipo, eu ficava embaixo, aí ele saía procurando depois, né, achando que eu ia ficar no mesmo lugar. Só que assim, eu não sou besta. Ficar no mesmo lugar, o cara vai me achar, vai me matar, vai me mandar de arrasta, né? Então eu simplesmente ficava depois em outro lugar, ainda baixo. Aí depois eu aprendi as manhas das torres. E aí, simplesmente eu descobri que tinham alguns locais que ninguém escolhia para se esconder. E alguns desses lugares simplesmente ninguém sabia que dava para se esconder ali, porque era um bug. Eram lugares que ninguém sabia que dava para entrar. E aí o espertão aqui começou a usar esses lugares. E aí eu comecei a simplesmente fazer isso. E aí ele olhava para mim bravo e falava: Gabs, onde é que você tava? O que você tá fazendo? Porque, de onde você saiu? E eu rachando o bico e ele bravo. Porque simplesmente era aquela coisa. Simplesmente ele tinha o jogo, ele sabia as manhas, mas ele não sabia que tinham esses lugares. E era aquela coisa. Tipo, quando ele descobriu esses lugares, aí deu graça, porque eu aprendi a jogar. Aí simplesmente foi o mano a mano, aquela trocação sincera, aquele X1 bacana, sabe? E assim, nessa mesma época que ele tinha o Nintendo 64, ele também tinha um GameCube. E aí tinham jogos de FPS ou então de tiro em terceira pessoa, em que simplesmente eles jogavam um contra o outro, né? Então assim, tinha o Turok de GameCube, tinha o Star Fox Assault. E aí simplesmente a gente saía, né, tipo na trocação assim. E eu também procurava os bugs. Nesses jogos tinham menos bugs. Mas mesmo assim, eu me aproveitava. Uma coisa que eu fazia que deixava ele muito pé da vida em alguns jogos era simplesmente pegar veículo e sair atropelando geral. Nossa senhora! O cara ficava muito pé da vida. Uma vez estava lá, ele e uns 2 amigos dele, a gente lá jogando lá no GameCube, 4 controles, beleza, né? E aí nisso, todo mundo lá na trocação, tá. E aí de repente chega lá um tanque.
Bum! Levei 2. Aí, pô, não vale tanque, não vale tanque. Pô, você tá no jogo é pra ser usado. Não vale tanque não. Os caras falaram. Ele falou, Gabs, pode usar o tanque. Não deixa ele usar o tanque não. E aí, simplesmente, eu fui na trocação. Só que eu fui usar a mesma tática que eu usava nos jogos de Nintendo 64. E aí, simplesmente, os caras já eram macaco velho, mas eles não imaginavam que eu ia usar essa tática. E aí, simplesmente, deu certo. E eles ficaram bravos comigo. Pô, Gabs, faz isso não. E assim, tinham umas lan houses naquela época, então simplesmente nós íamos pra lan house também. Às vezes saía eu e ele e outros rapazes lá da igreja, a gente saía da Mutual e subia a rua pra ir pra uma lan house que tinha lá na rua de cima, que era City o nome da lan house. Isso quando a gente não ia pra outras lan houses. E aí simplesmente a gente ia jogar CS. E aí eu usava as mesmas táticas e tal no CS, aquela coisa toda, porque sempre tem os bugs, né, nos mapas. Só que aí tinha um dia específico, né, na verdade teve, onde simplesmente nós deixamos fogo amigo ligado. E aí começou alguém mandar geral de arrasta. E aí a gente começou, foi você? Não, foi você. Tipo, e simplesmente não era nenhum de nós. Aí a gente perguntou lá pros caras do outro time, foram vocês? Não foi não. Foi o bot? Não foi. Aí daqui a pouco uma menina rachando o bico, uma japonesa. E aí quando a gente olha, era ela que tava mandando geral de arrasta. Ela era sobrinha da dona da lan house. E ela simplesmente sabia, né, as táticas também, né? E assim, era um saco jogar contra aquela menina, porque aquela menina, ela era muito boa. Então assim, ela usava quickscope, saía correndo, pulando, que nem uma, sei lá o que, e simplesmente ela coisava todo mundo, mandava todo mundo de arrasta, né? Então assim, ela saía, tipo, rapidão assim, ninguém gostava de jogar quando ela tava lá. Tipo, então assim, quando ela tava lá, ninguém jogava CS. Agora, quando ela não tava, aí era trocação sincera. Às vezes valendo um Guaraná, um pacote de salgadinho, mas sempre era desse jeito, sabe? E assim, às vezes não era valendo nada, era só pela diversão mesmo, mas era da hora fazer isso. E assim, na época do PlayStation 2, eu lembro que tinham, né, os Battlefields, tinha também alguns outros jogos, como o Call of Duty de PlayStation 2, assim como tinha também o de Xbox 360. E assim, tinham mais comandos, tinham mais manhas. Por exemplo, nos de Xbox 360, como o Black Ops e o Black Ops 2, tinha a série de pontuação. E aí é aquela coisa, eu tinha as minhas manhas, mas eu nunca conseguia a série de pontuação. Então não dava para fazer apelação, né? Mas eu simplesmente tinha as minhas manhas. Agora um jogo que eu tô lembrando aqui, que eu tinha uma grande uma falta de sacanagem lá que eu fazia, era simplesmente o 007 From Russia with Love. Nossa, eu amava aquele jogo. Era um 007 de terceira pessoa. E aí eu lembro que tinha uma personagem que quando eu jogava usando ela simplesmente falava Final Elimination Run! Tipo, era desse jeito. E normalmente tinha um mapa lá que você simplesmente podia usar uns botões, umas alavancas. E eu adorava usar essas coisas que tinham no mapa. Então, tinha um mapa que dava pra você soltar fumaça venenosa no inimigo. E aí simplesmente eu tava lá jogando lá com o Guilherme, de repente, né, ele passava justamente onde tinha fumaça. Falava, meu amigo, você tá? Aí fala, tô o quê? Fumecado, pegava, puxava a alavanca, aí saia a fumacinha, o personagem dele ia de arrasta. Ele ficava pé da vida comigo. Isso quando eu não pegava a mochila a jato, saía. Aí, pô, Gabs, faz isso não vale mochila jato agora não. Aí, mas tinham vezes onde simplesmente a gente inventava, né? Eu, o Yuri, amigo nosso, né? De simplesmente fazer tipo, umas jogatinas muito loucas. De simplesmente fazer. Vai todo mundo de faquinha, vai todo mundo de pistolinha. Só que eles não imaginavam que eu ia sacar que uma pistola era mais forte que a outra. Então, enquanto o geral tava de bereta, eu tava de desert. Isso independente do jogo.
eu sempre procurava saber qual arma era melhor que a outra. E aí eu usava de sacanagem. O pessoal fala. Aí eles viam que, tipo, que alguém tava sacando que uma arma era melhor que a outra. Eles, não vale tal arma. Não vale tal. Sempre era assim. Você que tinha amigos que jogava, deixem nos comentários se com seus amigos era desse jeito. Agora, tem uma coisa que aconteceu comigo que eu nunca vou esquecer. Simplesmente tava lá jogando Battlefield 4 com um amigo meu. Aquele Battlefield que tem a dublagem polêmica, né, cheia de palavrões. Tipo, parece que simplesmente foi produzido pela Vives e Pop, porque tem muito palavrão mesmo. E aí assim, tava lá, de repente tava na trocação, né? Aí eu descobri que tinha um cara camperando, né? Tava lá jogando na Lan House, Battlefield 4. Tava lá o cara camperando, né? Aí beleza, eu descobri que o cara tava camperando e assim, eu usei daquele artifício que muita gente nem sabe que tem, né? Na verdade, na época eu não sabia. Hoje em dia o pessoal usa e abusa disso, né? De destruir os lugares onde o pessoal tá. Aí eu simplesmente fui lá, ó, granadinha, bazucada. Pum! Só dá o prédio acabando assim. Aí o cara, e começou a me xingar de um monte de coisa, né? Esse cara, E na época, na Lan House tinha lá uma regra: não pode falar palavrão. Então, assim, muita gente se policiava para não falar palavrão. Só que, assim, teve uns 3 que tomaram advertência do dono da Lan House. Os caras simplesmente tiveram a sessão encerrada na hora. Porque eles soltaram uns... acho que entre 10 palavras que os caras falaram, umas 12 eram palavrões. Porque não é possível, sabe? Tipo, aí todo mundo... E os caras xingando pra caramba, cara. Tum, 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 sabe? Parecia a DM de grupo de WhatsApp, só dando ban. E assim, foi desse jeito. E eu rachando o bico, sabe? Simplesmente, os caras ficaram bravos lá comigo. O outro ficou bravo comigo. Os caras ficaram bravos com os caras lá que eram bons jogando, mas que ficaram bravos com o cara xingando. Então, basicamente, aconteceu isso. E assim, não era só o pessoal da Lan House jogando. Tinha gente de outro lugar jogando também. E assim, agora, outra coisa que aconteceu e eu nunca mais vou saber como é que eu fiz isso. Aconteceu quando eu tava jogando no Tekken. Pra quem não sabe, basicamente a grande parte dos brasileiros conheceu o Tekken a partir do 3. Ninguém jogou o 2 ou 1 ou 4. Todo mundo jogou o 3 e o 5. No máximo Tekken 7 ou 8, sabe? Mas assim, lá no Tekken 3 e no Tekken 5, tinha um personagem chamado Ed, que era o capoeirista. E aí a regra era clara: você vai jogar com seus amigos? Não pode escolher o Ed, porque o Ed é apelão. O Ed faz um combo só com um botão. Olha, até rimou. Então, aí simplesmente eu tinha um personagem favorito, que era o Yoshimitsu. Aquele samurai que simplesmente tá com a katana, mas ele não, tipo, simplesmente não usa katana. Ele bate, dá soco, mesmo com a katana na mão. Então ele roda pra caramba, ele dá soco, ele chuta, mas ele nunca dá espadada. Mas eu simplesmente, na sorte, eu fazendo lá as malemolências lá no controle, essa aliança toda, eu acabava fazendo uns combos que eu nem sabia como é que era. E aí os caras falavam, não vale mais o samurai. Tá bom. Aí eu pegava outro personagem e fazia a mesma coisa. Na sorte saiu os combos. E o mesmo vale para outros jogos de luta, como Blood Horror, que era um jogo que é pra lá de furry, porque simplesmente os personagens eles viram bichos. E também, né, simplesmente pro próprio Mortal Kombat, pro Street Fighter. Inclusive eu não conheço ninguém que tenha jogado 1. Todo mundo começou no 2, o Street Fighter. E assim, porque foi o 2 que ficou mais famoso, né? E aí o que acontece, né? Simplesmente aconteciam essas coisas e eu ficava tipo, mano, como é que eu fiz isso? Mas era aquela coisa, eu nunca mais conseguia fazer o mesmo combo. E os combos do Killer Instinct, então, minha nossa! Eu não conheço ninguém que sabe fazer combo. Eu simplesmente fazia na sorte. Apertava qualquer botão e tal, e aí o personagem fazia lá o Combo Breaker! Ou então Master Combo. Simplesmente ele fazia isso. E ninguém sabia como. Observação. Killer Instinct era um dos jogos que tinha o cartucho preto. E o cartucho preto era status.
Se você tinha um cartucho preto, significava que você era o tal, né? Mas isso é outra conversa, né? Mas vamos lá, né? Simplesmente, outra jogada que eu nunca mais vou conseguir fazer, que foi na sorte também, foi simplesmente quando eu tava lá no GTRP. Simplesmente o cara tava lá de avião, tinha gente que pegava o aviãozinho pra ir pra outra parte do mapa. Na verdade, qualquer GTA pessoal faz isso, né? Ou avião, ou helicóptero, ou botar o código do carro voador, né? E simplesmente eu peguei e, na sacanagem, fui lá, tuf, tirinho no bico do avião, pum. Eu fiquei assim, eita! Da mesma forma, tinham conquistas em alguns jogos que eu nem sabia que existiam. Personagens secretos que eu destravei, ó, na sorte, nem sei como, sabe? E isso em vários jogos, né? One Piece de PlayStation 2, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, também lá no próprio Mortal Kombat Armageddon, no Deadly Alliance e vários outros jogos. Simplesmente tem personagem que eu consegui que eu nem sei como. Conquistas que eu consegui no Xbox 360 e em jogos mobile, eu nem sei como. E assim, simplesmente tem coisas assim que eu descobri assim na apelação, na base da apelação. Simplesmente estava jogando, resolvi fazer um negócio porque eu simplesmente estava com preguiça de evoluir para poder enfrentar um inimigo e deu certo. Coisas como, por exemplo, códigos ou jogadas enfadonhas. Jogadas enfadonhas essas como, por exemplo, eu descobri que lá no Exiled Kingdom tem um dragão específico que se você ficar apertando ataque direto, tu vence ele mesmo tu sendo no nível mais baixo. O bicho é a nível 24. Só que simplesmente se você vai lá com 2 companheiros, que é um daqueles mercenários que você contrata mais um companheiro de guerra, que pode ser ou o Adon ou qualquer outro personagem lá que você consegue, tu consegue vencer ele. Tu pode estar nível 5, nível 4, nível 1. Tu faz isso, tu consegue vencer o bicho. Demora? Demora. Mas tu consegue. O segredo é você colocar ele na parede e ficar tu. Pronto. Tu vence o bicho. Ah, mas uma coisa que eu descobri também, e foi na manhã, que a fraqueza daquele bicho era arma de raio. Eu não sabia, nem sabia que existia tal da wiki do jogo, mas simplesmente fiz isso. Da mesma forma, eu descobri uma side quest muito louca em alguns jogos e até hoje eu não sei como. Porque em outras versões do jogo não tinha. É de arrebentar o tal do quiabo, sério. Simplesmente tem coisas assim que eu fiz que eu me pergunto, como? Ah, mas assim, falando de apelação, que é um assunto que já passou, mas eu quero voltar, né? Mudando de papo para cachorro. Simplesmente, na época da pandemia, joguei muito. Jogos mobile, principalmente Among Us, o Call of Duty Mobile, Free Fire e por aí vai, né? Vários jogos. E tinha um amigo meu que simplesmente quando nós íamos jogar o Call of Duty Mobile, ele ficava muito pé da vida quando eu usava simplesmente série de pontuação. Como a chuva, que era simplesmente um monte de míssil caindo no mapa, ou então um robô. E assim, ele me chamava muito de Lalau, ele falava, Gabi, seu Lalau! Sabe, o cara simplesmente ficava muito bravo, porque eu saía simplesmente mandando geral de arrasta, e era isso, né? Porque, pô, jogo de tiro é pra isso, você mandar geral de arrasta, né? E aí simplesmente eu pegava, conseguia a série de pontuação e saía com o robô. Eu saía lá correndo, metralhando todo mundo. E aí ele ficava bravo, sai com esse robô pra lá, vai com esse Transformer pro outro lado, esse gigante de aço. Ele ficava muito bravo comigo. Aí um dia, simplesmente o cunhado dele pegou e fez a mesma coisa que eu fiz. E aí ele começou a chamar o cunhado dele de Gabs 2. Ficou bravo pra caramba com ele por causa do bendito robô. Quem joga Call of Duty Mobile tá ligado que robô é esse? Por que esse cara odiava tanto? E aí um dia ele falou que não era nem pra usar o robô, nem pra usar a chuva.
Só que aquela coisa, quando eu usava, ele ficava bravo. Agora, quando era a namorada dele, ele... Amor! Parecia a Juliana Bond. Fala, oi, amor! Sabe? Tipo, era desse jeito. O cara não ficava bravo com ela, mas comigo... Que encantamento ela fez pra ele não ficar bravo, né? Me pergunto até agora, né? Agora, simplesmente uma coisa que aconteceu que eu me pergunto até agora. O que aconteceu? Simplesmente, acho que era um bug lá no Wild Rift, porque simplesmente eu peguei e resolvi simplesmente ir de Draven, e aí, logo no começo da partida, simplesmente estava lá, o Noxus, estava com a vida praticamente cheia. Eu peguei, só mandei aquela machadada que vai de longa distância, foi lá, puf, pegou no Noxus, GG. Até hoje eu me pergunto, o que foi isso? Foi um bug ou o quê? Deixem nos comentários se você sabe o que foi. E assim, querem parte 2? Eu não sou de fazer parte 2, mas tem tanta história engraçada e o vídeo já ficou longo pra caramba. Então aquela coisa, vocês querem parte 2? Deixem nos comentários.